Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais um encontro agora há 21 dias das nossas eleições. Daqui a 3 domingos, eu e você estaremos na nossa sessão eleitoral, exercendo o nosso dever cívico, o nosso direito e mais do que isso. Nós estaremos participando ativamente desse processo político aqui no nosso país. Mas para a gente que quer mudanças no nosso país, não basta que a gente repita o gesto que a gente fez no primeiro turno. É necessário que muito mais pessoas que não compareceram ao processo eleitoral, no primeiro turno, que elas compareçam. E para isso será necessário uma campanha. Campanha de esclarecimento, de informação, dizer para essas pessoas que se ela não votou no primeiro turno, ela pode votar no segundo turno e explicar para elas também que se nós tivermos um risco do atual presidente da República se reeleger, essas pessoas todas serão muito prejudicadas. E aí tem várias abordagens que podem ser feitas. Muito mais do que ficar defendendo a candidatura do campo progressista, do campo democrático, é necessário a gente reacender no eleitorado essas pessoas que há algum tempo atrás rejeitavam a figura do atual presidente, essa rejeição manifestada no voto agora no dia 30 de outubro. Eu vou fazer com vocês aqui algumas análises de alguns pontos principais das campanhas que estão sendo apresentadas nas televisões e nas rádios. Será que elas alcançam os seus propósitos? Elas estão atingindo o seu destinatário, o eleitor final? Será que a gente pode ter mudanças significativas? Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas situações, os últimos acontecimentos, mas antes de mais nada, quero convidar você agora que está chegando ao nosso portal a se inscrever aqui conosco, você é muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários. São formas de você também atuar nesse processo tão importante aqui no nosso país. E convido vocês também a participarem sempre dos nossos chats, que eu abro aqui um pouco antes das 5 horas até 5h30, antes de entrarmos no ar. E também convido você a se inscrever no nosso clube de membros, que está crescendo cada vez mais. E é uma forma muito bacana de você se tornar parceiro do nosso portal, você ajudar a gente a chegar a mais pessoas, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, as estratégias das campanhas eleitorais são montadas por estrategistas, né? Pessoas que são especialistas em marketing, propaganda, em história, sociologia, enfim, pessoas que têm ali uma vivência em relação à opinião pública. Muitos dados são oferecidos para essas coordenações e elas vão tentando ali calibrar uma mensagem para atingir o eleitor. Vocês imaginam que é fazer uma mensagem num programa eleitoral que atinge ao mesmo tempo o eleitor do Oiapoque ao Chuí? Não é uma tarefa muito fácil, mas algumas situações que dizem respeito à humanidade, algumas percepções muito simples, a gente consegue fazer uma mensagem que seja universal, né? E temos que levar em consideração alguns dados muito importantes. Esse aqui que eu peguei na CNN. A abstenção cresceu entre o primeiro e segundo turno em todas as eleições presidenciais desde 1989. Gente, a abstenção, que aumenta sempre do primeiro e segundo turno, chega a 4%, 4,5%. Gente, é muita gente, são muitos eleitores. Se a gente levar em consideração que nós tivemos uma abstenção de quase 21% no primeiro turno, se a gente somar mais 4%, vai ser uma abstenção monstro. Então, deve ser feita uma campanha, principalmente pela campanha do ex-presidente Lula, para que essas pessoas que não votaram no primeiro turno, que elas compareçam, porque é importante saber que se não votou em primeiro turno, não está impedido de votar no segundo turno. A pessoa pode comparecer. Nós teremos sessões eleitorais menos tumultuadas, com menos confusões, né? Até porque a situação está mais simples agora, a Justiça Eleitoral também está tomando providências e é fundamental fazer com que essas pessoas compareçam a esse processo eleitoral. Não basta que o ex-presidente Lula ganhe essas eleições, é importante que ele ganhe de uma forma muito consistente, que ele tenha uma diferença de votos muito importante para neutralizar qualquer tipo de fantasma que essa gente anda fazendo nesse processo político no nosso país durante tanto tempo, né? Eu volto a sublinhar com vocês. Essa campanha eleitoral não começou agora. Essa campanha eleitoral começou desde 2018. O Bolsonaro tem campanha durante 4 anos e durante 4 anos ele passou incólume de todos os crimes que ele cometeu contra o povo brasileiro. E isso precisa ser relembrado, precisa ser reacendido. Mas será que as campanhas estão se preocupando, a campanha de Lula está se preocupando com isso? Pois bem, uma matéria aqui no Brasil, de fato, registra o seguinte: Bolsonaro bate recorde de rejeição segundo as pesquisas do Institutos IPESP e Poder Data.
só que essa matéria é de um ano atrás. O Bolsonaro estava com 60% de rejeição. Como é que ele conseguiu 43% de votos, né? Se ele tem uma rejeição tão grande, como é que ele conseguiu tantos votos assim no nosso país? Então, a rejeição a essa figura tem que ser relembrada o que aconteceu no Brasil. Muitos analistas estão percebendo que essa rejeição foi, de um certo modo, neutralizada por uma parcela, porque o volume de dinheiro que está sendo jogado nessa campanha eleitoral, de forma direta e de forma indireta, é um negócio absurdo, avassalador. A todo instante, mais situações para compras de votos estão sendo praticadas por esse governo. E isso precisa ser demonstrado assim, de uma maneira bem direta, uma maneira bem objetiva. E as campanhas eleitorais, normalmente elas são feitas por profissionais que tentam dar assim, uma plasticidade, uma linguagem que fica muito jornalística, excessivamente profissional, vamos dizer assim, se eu puder usar essa expressão. Vamos lá, algumas situações aqui. A campanha do que nós vimos ontem na televisão apresenta aqui o Lula, a campanha do PT, como um estadista, uma pessoa, e depois faz uma crítica aqui ao Bolsonaro, mostrando aqui cenas do que aconteceu no período da pandemia aqui no Brasil. Só que isso foi tratado de uma maneira muito jornalística, né? Assim, não mexe, fala do fato, mas não puxa a nossa emoção, não sublinha o que aconteceu aqui. Então, isso passa de uma forma meio jornalística, meio rápida. A meu ver, eu acho que isso tem que ser mais explorado. E de que forma isso pode ser mais explorado? Chegando nos hospitais, pegando opinião, fazendo perguntas para os motoristas de ambulância, para enfermeiros, para médicos, pessoas que vivenciaram o caos aqui no Brasil, o que elas acham do comportamento, ou acharam, né, do comportamento do Bolsonaro e o que isso representou, o tempo que eles estavam ali na linha de frente, vendo as coisas que eles viram, de ver o presidente da República incentivando a aglomeração. Então, eu acho que é uma forma. A gente tem sempre que colocar o elemento povo, o elemento para ter uma comunicação direta, uma identificação com as pessoas. Então a gente teve essa linguagem jornalística aqui, a apresentação do Bolsonaro, e depois a gente tem uma apresentadora falando assim, com um tom muito professoral de como o orçamento do ano que vem está ruim, está tirando dinheiro de algumas áreas, enfim. Mas a linguagem ela está assim, extremamente jornalística, né? Não está mexendo com a emoção, está buscando a razão de uma maneira geral. E aí a gente vai seguindo a matéria, depois entra um outro apresentador falando aqui de propostas do governo Lula e esquecendo essa rejeição ao Bolsonaro. Aí depois entra o ex-presidente Lula, como eu disse para vocês, foi bem pensado isso, com uma roupa neutra, uma roupa cinza, falando num tom mais leve, mais suave. Mais à frente, a gente tem mais algumas pessoas nas ruas, né? Mas sempre ressaltando aspectos positivos do Lula e não fazendo uma crítica humana, uma crítica visceral a Bolsonaro. Pois bem, mais à frente a campanha termina e aí ao final eles colocam uma propaganda que foi inspirada num spot da campanha do Peru, a campanha presidencial no Peru, onde se tenta ridicularizar ali os fantasmas do comunismo, socialismo, enfim. A campanha que foi feita no Peru, ela estava mais direta. Aqui ela tentou aqui desmistificar algumas questões relacionadas ao PT, ao Lula, mas ela tenta fazer uma propaganda ao mesmo tempo. O objetivo maior aí seria fazer com que houvesse um resgate maior da rejeição a Bolsonaro. Pois bem, então, observada essa campanha, a gente chega aqui na campanha do Bolsonaro. Gente, eu fiquei pensando o seguinte, como seria interessante você colocar uma pessoa, um cidadão comum, uma dona de casa, um trabalhador, assistindo a propaganda de Bolsonaro. Alguém que vê esse Bolsonaro raivoso o tempo todo, essa figura inclassificável, essa figura mal educada, esse tosco, esse bronco, se comportando assim. Vocês imaginem a reação de uma pessoa assim, diante de uma televisão, vendo o Bolsonaro com esse tipo de comportamento. Eles me deram mais votos agora, no dia 2 de outubro, do que no primeiro turno de 2018. O Nordeste é uma região fantástica. Aí tinha que pegar um nordestino, né, e falar assim,
Pare de falar mentira. O que é isso? Está querendo enganar o quê? Chamando as pessoas. Olha só, quem é esse sujeito que está aí? Que no comportamento dele, no cotidiano, exala o tempo todo preconceito, xenofobia. É muito mais forte do que ele. Ele não tem freios. Ele vai fazendo esse tipo de aberrações comportamentais e agora apresenta-se como povo, amigo, alegre e acolhedor. Eu tenho certeza que vocês agora dobrarão a votação que eu tive no primeiro turno. E aí é o seguinte, a campanha vai tentando fazer com que as pessoas busquem reverter votos. Aí vai colocando pessoas do povo. E aí vocês podem ver que não são atores, são pessoas que foram colocadas ali. E um jingle, né, com uma musiquinha dessas bem populares. Então, olha, tudo isso é o Fala Povo, tá? A gente não tem atores aqui, um cidadão assim. Aí sim, aqui não, aqui já é uma apresentadora, uma atriz, né, que vai falando. Aí você tem aqui sempre a campanha do Bolsonaro com o elemento povo, né? E essa linguagem, gente, é uma linguagem que funciona, né? Funciona bem, né? A gente vai vendo assim várias pessoas, olha. A gente vai pegando aqui, os caras trabalharam muito bem isso. E aí eles passam a demonização aqui do PT, dizendo que era confusão quando estava no passado, acabou a violência. Então eles também fazem essa desconstrução, tentando, né, também relembrar a rejeição antipetista, a rejeição ao Lula, com esse tipo de história, né? Afinal de contas, a gente não pode esquecer, a gente não pode desprezar que o Bolsonaro foi eleito em 2018 com uma grande rejeição a Lula e uma grande rejeição ao PT. Se nós ignorarmos esse tipo de situação, a gente está realmente partindo aqui de uma miopia muito grande para enxergar isso aí. No final, a gente vê mais uma vez o Bolsonaro se apresentando como Bolsonarinho, paz e amor, esse estelionato eleitoral, esse farsante, ele tentando esconder aquilo que ele de fato é. Esse ponto aqui até deixa os eleitores de Bolsonaro mais raiz, né, decepcionados, né, porque estão vendo ali que ele está apresentando um personagem que ele não é. Né? Com a caneta Bic aqui no bolso, de propósito, para dar a impressão que é um cara do povo, também um cara popular. E aí mais à frente, ontem como foi o dia do Nordeste, do nordestino, eles fizeram aqui quase um repente. Bolsonaro tem Deus no coração. Muito objetivo, tentando ali tentando melhorar a votação de Bolsonaro no Nordeste, quebrando aqui esses estigmas. Isso tem que ser desmascarado. E ao final, vejam só a personagem que eles colocam aqui no horário do Bolsonaro. É a missão do capitão, olha ela lá. Uma senhora aqui... uma senhora está com a dentição aqui, com problema e tal, a gente está vendo. Mas, enfim, isso causa uma identificação. 22 na cabeça. Então, isso causa uma identificação muito grande e funciona, porque a estratégia é atingir esse eleitor que no primeiro turno não votou em Bolsonaro. A estratégia da campanha deles. Tentar convencer essa pessoa que a figura do atual presidente vai ser uma figura muito boa para o Brasil. E o que compete a nós aqui é fazer com que isso não seja conquistado, que a gente consiga criar um muro mesmo, a gente consiga mostrar o que foi Bolsonaro, quem é Bolsonaro. Não só mostrando spot, mostrando com a linguagem jornalística, tem que colocar o povo para falar. Como eu disse a vocês, pessoas que perderam pessoas na época da pandemia, pessoas que tiveram prejuízos, pessoas que fecharam seus negócios porque o governo, de fato, dificultou ao máximo essas pessoas de conseguirem manter os seus negócios, enfim. Várias situações que devem ser reacendidas aqui no nosso país, mas isso na linguagem do cidadão comum, o fala-povo, como a gente diz no jornalismo. Gente, são essas algumas considerações que eu tinha aqui para fazer com vocês. Eu queria saber qual é a percepção que vocês estão tendo do horário eleitoral. Se a gente precisa contribuir aqui, né, com a campanha de Lula,
Com essas críticas, com essas observações aqui, porque às vezes os tecnocratas ali, eles estão muito focados num profissionalismo, que eu digo que é um profissionalismo excessivo que acaba não fazendo com que o resultado final seja alcançado, né? Bom, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta, porque esse final de semana estão acontecendo muitas situações, o Brasil não está parando e a gente também não para, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, até o nosso próximo Portal do José. Tchau!